do livro A Caminho da Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, trazido a nós pelo espírito de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. Então, estamos no capítulo 1, tratando ainda do assunto A Gênese Planetária, parte 7, subtítulo A Índia, a Organização Hindu. Bom, eu queria, antes de mais nada, pedir a quem está aqui vendo o vídeo que se afastasse de qualquer pensamento de preconceito de minha parte, da parte de Emmanuel. Ele apenas estava em espírito quando digitou esse livro para Chico Xavier. Na verdade, Chico Xavier tinha já mediunidade mecânica. Ele escrevia 2 livros ao mesmo tempo, cada um com uma mão, porque os espíritos tomavam a mão dele, ele já tinha essa faculdade bem desenvolvida, não era uma faculdade intuitiva, ele não usava mais isso. Então, eu queria que vocês se afastassem de qualquer preconceito, porque o que eu vou falar aqui é sobre a origem da humanidade. Esse livro trata disso, A Caminho da Luz. Então, por favor, não fique achando que eu sou assim, assado. Eu sou espiritualista. Eu acredito na espiritualidade. Então, não tenho nenhum preconceito contra nada. Eu só entendo que existe apenas uma raça criada por Deus, que é a raça universal dos filhos de Deus, só. As outras dependem do estado evolutivo de cada espírito, em cada época, o mundo que eles habitam, e por aí afora. Vamos em frente. Bom, dos espíritos, tratando aqui do subtítulo, né, a Organização Hindu, a Índia. É um resumo, né? Isso aqui é um resumo de Emmanuel, não é meu, é de Emmanuel. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, né? Os espíritos que foram transferidos de mundos mais elevados para a Terra por motivos de não se adaptarem ao desenvolvimento moral e espiritual, né? Desses mundos de onde vieram, eles foram degradados, assim como está sendo feito aqui na Terra também, uma limpeza. Dos 30 bilhões de espíritos que Jesus recebeu aqui, muitos serão transferidos para mundos inferiores, porque não alcançaram, né? Não se debruçaram a se dedicar no entendimento do Evangelho de Jesus, ou do Evangelho que Jesus mandou por tantas outras religiões que estão na Terra, porque todas elas vieram por permissão dele. Ele é o fundador do planeta Terra, o governante do planeta Terra. Entendam isso ou não posso fazer nada por isso. Isso depende da capacidade de organizar o pensamento diante de todo o conhecimento que a nós já foi dado. Mas vamos lá. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens do Ganges, o rio Ganges, né? Ou Ganges, perdão, pronunciei errado, é Ganges, foram os primeiros a formar os pródomos, né, de uma sociedade organizada. Quer dizer, são os originários que iniciaram essa organização, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Então, foi nas margens do Ganges que chegaram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada no mundo do planeta Terra. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Queria que entendessem aqui
uma coisa. Não é porque um povo chegou primeiro e o outro chegou depois, que um é melhor, ou maior, ou mais evoluído que o outro. Não é isso. Cada um veio no seu tempo, diante de uma circunstância que só os administradores divinos podem identificar, ou saber perfeitamente. Nós estamos tentando aprender com eles. Vamos lá. As almas exiladas, naquela parte do Oriente, né, às margens do Ganges, lá na Índia, muitos haviam recebido a misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações trazidas, olha só, hein, trazidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Então, vamos detalhar isso mais adiante. Né? Foram grandes missionários que receberam vamos dizer assim, a permissão, ou foram convidados por Jesus para se anteciparem, trazerem a mensagem de amor, a mensagem de luz, de respeito, de moral para a humanidade terrestre. Então, esses livros, isso foram feitos em livros, né? Depois, essas mensagens, nós vamos ver mais adiante. Foram elas as primeiras vozes da fisiologia, ou melhor, da filosofia e da religião no mundo terrestre. Porque religião, queira ou não, é uma ligação entre a criatura e o Criador. É um elo. Boas ou más, isso depende do ser humano que perverte as coisas, e aí a gente não vai entrar nisso aqui. Como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, porque primeiro Jesus, quando veio a turba da ignorância para a Terra, ele mandou também os espíritos mais evoluídos para trabalhar a educação desse povo. Então mandou profetas, né, que são... Profeta é um sinônimo de médium, aquele que se intermedia entre o homem e Deus, ou o homem e o mundo espiritual. Né, porque diretamente a Deus não é possível, mas só espírito da categoria do Cristo, que é outro patamar, a gente não vai falar sobre isso, é horrível. Em cujas tradições iam beber a verdade dos homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamentos guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Quem conseguir um dia, né, estudar com pureza e profundidade o conhecimento dos monges tibetanos, é que hoje já houve tanta, vamos dizer assim, intromissão dos profanos nessa área, que não está fácil, né, encontrar espíritos puros lá, espíritos muito elevados. Mas vamos lá. Os arianos puros, né, eu vou até fazer vou fazer uma leitura aqui antes de entrar em outra parte. Os arianos puros. Era na Índia, de então, que se reuniram os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido. Quer dizer, eles foram degradados para a Terra e trouxeram essa lenda do mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam que se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas do Oceano Pacífico e Índico. Né? Já tem muito estudo aí mostrando que, por exemplo, as ilhas do Pacífico, né? Aquelas ilhas lá onde fica a famosa
região do atol daquele famoso artista Marlon Brando, né? O atol de Brando, as ilhas, a Polinésia Francesa, aquela região ali, né? Era onde ficava a Lemúria. Tanto é que ficaram essas pontas mais altas da região como ilhas hoje, né? Mas foi coberto pelas águas. Mas vamos embora. Então, alguns acreditavam que se tratasse isso lá na Índia, né? Voltando aqui para o pensamento lá na Índia, onde surgiram os arianos. Alguns acreditavam que se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas do Oceano Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. Mais uma vez aqui, vou lembrar, Emmanuel está falando do plano espiritual. Tá? Muitos cientistas aí vão fazer depois malabarismo para dar explicações. É como você acompanhar uma pessoa que vai te mostrar um caminho que está usando, que é míope, né? E um que está olhando lá de cima com uma lente de aumento, vendo tudo como era e como é. Essa é a comparação entre a cátedra dos estudos aqui na Terra e aqueles que trazem do mundo espiritual uma visão sob lente ampla, né? Lá eles já estão vendo já muito como se fosse o telescópio James Webb, né? Já não estão vendo como os telescópios aqui da Terra, estão vendo como os espaciais, telescópios espaciais. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela. Sistema de capela, sistema de estrelas lá no mapa do cocheiro, né? Onde haviam vários planetas e muitos deles estavam no mundo de prova e expiação e eles foram banidos para cá, porque não passaram nos exames técnicos, exames psicológicos e técnicos de lá, do mundo espiritual. Então, a realidade, porém, já vimos aqui, como os egípcios e os hindus eram um dos ramos da massa dos proscritos de Capela, exilados no planeta, deles descendem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou às margens do Ganges desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planos. Então, vamos pensar nesse texto aqui, entender, né? Deixa eu ver onde foi que eu... Foi aqui. Bom, agora vem o outro capítulo. Aqui está, primeiro nós vimos os subtítulos arianos puros, depois vamos ver outro subtítulo que é o expansionismo dos árias. Não vai confundir árias com Ário. Ário e Atanásio foram dois bispos que na época do concílio lá do tempo de Constantino, imperador Constantino, eles disputaram as ideias de que o Atanásio dizia que Jesus era coeterno como Deus. E o Ário dizia não, que Jesus era filho de Deus, porque
Então não podia ser coeterno. Se ele chamava Deus de Pai, e aí surgiu esse negócio o Atanásio surgiu com a ideia da Trindade, que Deus, Cristo e Espírito Santo são três entidades coeternas. Então, foi até hoje a Igreja Católica usa isso ainda, mas isso vem lá do concílio, onde Constantino estabeleceu o cristianismo. Ele não foi ele que ditou como religião oficial do Império Romano, foi um outro mais à frente, eu não lembro aqui agora. Mas foi ali que começou o estabelecimento de aceitação de Roma, do cristianismo, porque Roma percebeu que o cristianismo crescia de forma astronômica, e eles viam que não tinham como, mesmo matando tantos cristãos, não tinham como parar essa onda, porque o cristianismo tem outro fundamento. Então, é uma coisa divina, veio para ficar para a eternidade. Mas vamos em frente. Então, o expansionismo dos árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio da civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones. Quer dizer, os árias dominaram o povo originário daquela região, da planície hindu. Esses autóctones eram descendentes dos primatas. Vamos dizer assim, foram os espíritos mais, vamos assim, simples, que começaram a reencarnar, mudando do reino animal para o reino hominal. Claro, passou por um reino intermediário, mas os autóctones são esse povo. São os espíritos originários mesmo da Terra. Quer dizer, habitaram como um corpo de homem, ou começaram a ter o princípio da razão, né? Porque quando o espírito passa de animal para hominal, ele começa a desenvolver mais ainda, com amplitude bem gigante, a ideia da razão. Os animais, eles desenvolvem bem o instinto. Pouca coisa da inteligência, eles já começam a andar por esse campo aí. Mas vamos lá. Então, vou voltar aqui porque eu já fiz muita abertura aí, muita de outras ideias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas, que, continuando agora, possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados característicos ou caracteres físicos e psíquicos. Tá? Por favor, não vamos entrar aí comparações agora que não tem nada a ver com o que eu estou estudando aqui, tá? Por favor. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Rio Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas das sociedades dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Então, esses povos têm uma origem ariana, os povos primitivos dessa região, dessa corrente. Cada corrente das raças arianas, esses povos não são raças, são correntes da raça ariana. Assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E muito cedo começaram, no Velho Mundo,
os choques de suas famílias e tribos. Isso já vamos lidar com outro tipo de coisa, né? Que é Deus utiliza o quê? Essas diferenças todas para acabar com o desamor, a maldade e unir os povos. Então, uma hora a gente nasce como africano, outra hora nasce como germânico, uma hora nasce como mulher, outra hora nasce como homem, uma hora a gente nasce na Ásia, outra hora... O espírito não tem essa pátria que a gente imagina aqui. Isso aqui é toda... É uma situação humana que Deus usa para a gente evoluir. Nós somos espírito, não tem nada a ver com essas coisas do mundo da Terra aqui, que, porque você é mais isso, mais aquilo, não existe, essa coisa é factual, são circunstanciais, fatos circunstanciais, para que a gente evolua, para a gente sair desse negócio de apego a esses mundos que são muito atrasados. Nós somos espíritos, o espírito é uma energia, nós temos 7 corpos, nós pertencemos ao mais puro da divindade. Nós somos criaturas criadas para ser administradores de mundos, como Jesus é. Jesus foi criado assim também, ignorante como nós. Lá simples, só que ele foi criado num tempo eterno para a gente. Claro que ele teve origem, mas para a gente imaginar, a gente não tem condições de imaginar em que temos. Jesus está na 21ª dimensão. Nós estamos aqui na 3ª. Vamos passar milênios e milênios para sair de uma dimensão para outra. Imagine quantos trilhões de anos Jesus não é mais velho do que a gente. Vamos lá. Agora vamos para os Manhattan. Sei que esse estudo vai ficar longo, mas não posso fazer nada. Eu vou continuar aqui. Eu podia parar aqui, porque para não ficar muito cansativo. Eu vou parar aqui, vou deixar nesse próximo capítulo os Manhattan, porque já faz 22 minutos. Tá? Obrigado a todos aí. Vamos em frente.